O verdadeiro motivo para evitar os mais recentes Tundra, LX600 e GX550 da Lexus é bem claro. Aquele motor V35A, sobre o qual ouvimos tanto, o novo V6 biturbo de 3,4 litros deles. É isso mesmo. Se você já teve um desses veículos, deve conhecer a documentação e rumores, mas há novidades. Quero compartilhar algumas dessas descobertas recentes e as próximas ações que Toyota e Lexus estão tomando. Sabe, se fosse eu pessoalmente, vou compartilhar se eu realmente arriscaria e compraria um desses veículos com motor V35. Antes disso, quero falar sobre o estágio atual desse motor. Claro, esse V6 de 3,4 litros da Toyota está longe de ser a confiabilidade que a Toyota já teve um dia. Quero dizer, eu pessoalmente acredito que se você quer um Toyota confiável, você pega um daqueles motores menores 2.5 aspirados que foram feitos para o sistema híbrido, e aí sim você tem uma plataforma confiável. Na verdade, alguns dos produtos deles, como o Lexus NX 400 e 50H Plus, que é um híbrido plug-in, oferecem uma ótima dirigibilidade, assim como o RAV4 Prime, que também é um excelente produto. Esse é o principal produto deles, é o que todos compram. A demanda por eles é enorme. Muitos já pensam além desse segmento e consideram talvez precise de uma caminhonete ou um SUV maior. Antigamente, muitos desses veículos tinham motores V8 aspirados, que eram confiáveis e ganharam reputação. Mas desde então, infelizmente, desde 2022, se você for proprietário de uma Tundra, desde 2022, você sabe, esse foi o primeiro ano de transição. Quando mudaram e descartaram o antigo 5.7 que chegava a 800, 900 mil quilômetros, simplesmente jogaram fora e disseram tchau. Eles optaram pela transição pensando em economia de combustível e eficiência, e no fim das contas, isso significava que eles iam colocar esse novo 3.4 redesenhado na Tundra mais recente deles. A Tundra surpreendeu com ótima dirigibilidade e desempenho, além de melhorias na economia, sendo muito elogiada. No fim, era a melhor coisa do mundo, até surgirem falhas com baixa quilometragem, tipo 16.000, 20 e 4.000, 32 mil quilômetros. E começou com poucos casos. Isso começou a surgir e ouvimos cada vez mais sobre esse discurso, que infelizmente afetou outras linhas de produtos deles. O Lexus LX600, o SUV grande deles, também utiliza o mesmo motor e começou a sofrer o mesmo destino. Na verdade, em 2022, 23 e 24, os proprietários de qualquer um desses modelos, como o LX ou até mesmo a Tundra, vão saber e reconhecer que há uma grande probabilidade. É como jogar cara ou coroa para saber se terá um motor problemático. Mas há um grande problema junto com a falha no motor. Você compra um caminhão novo e após 10 mil milhas ele quebra. O problema maior é o peso que muitos clientes teriam que carregar. Levava meses. Começava com uma análise. Eles tinham que descobrir, ok, você fez a manutenção no prazo? Há cláusulas de escape para evitar consertar ou trocar esses motores? Supostamente a Toyota iniciou substituições do bloco parcial. Isso significava que, muitas vezes, 25, 30, 40 horas eram realmente o tempo necessário para que mecânicos altamente treinados começassem a desmontar as admissões, os turbos, o intercooler, toda a parte superior do motor, só para tentar salvar e reconstruir. Começaram com os blocos parciais. Agora as coisas mudaram. A Toyota agora melhorou o processo deles. Por quê? Bem, aqui está a parte triste. É porque em 2024, de repente, o GX550 apareceu e também foi incluído nessa lista de recall de motores problemáticos. Eles usavam o mesmo conjunto motriz. E vou ser honesto, eu realmente estava decidido pelo GX550. Eu adoro a plataforma SUV de 3 fileiras. Eu adoro o veículo. Ele é lindo. Tem visual utilitário em sua própria plataforma de caminhonete. Tudo o que você tem, quer e precisa em um SUV off-road está ali, reunido em um só. E muitas vezes as pessoas não queriam o Toyota, sabe? O antigo 4Runner, o 4Runner era a escolha padrão. O problema é que os 4Runners agora têm motor 4 cilindros. Muitos que valorizam veículos off-road acreditam que todos deveriam ter pelo menos motor de 6 cilindros e nem consideram um 4Runner. Não é porque ele seja pouco confiável ou não seja um dos melhores da marca, mas porque não tem mais o antigo V6, os 4 litros ou outros motores aspirados que tinham antes. Em vez disso, agora eles estão colocando um motor 4 cilindros e seguindo em frente. Então, se você quiser comprar um Toyota, vai ter que analisar bem o produto. Como estamos falando aqui, que é um verdadeiro veículo de aventura off-road com um V6,
Mas você tem que comprar, claro, veículos como o GX550, e aí você vai para o mundo da Lexus ou parte para o topo de linha com o LX600. Agora, o problema é que supostamente há até 127 mil recalls associados a esse motor. Isso mesmo, estamos chegando lá, 127 mil. Daqui a pouco esse número só vai aumentando cada vez mais. E o problema disso não é que a Toyota está acomodada, pelo contrário. E parece que a Toyota está realmente tentando ir a fundo e tentar entender. Inicialmente, quando surgiu, houve conversas que pareciam, em alguns casos, pelo que eu entendo e pelo que eu vi internamente, um pouco de jogo de empurra. Se o combustível estava correto, se o nível baixo de combustível levou à detonação e à falha do motor, depois passou para, nós não limpamos, sabe, o motor corretamente após toda a usinagem e o acabamento interno desse motor. De repente surgiu a ideia de que todo esse material particulado extra estava circulando pelo motor, passando pelos sistemas de refrigeração e lubrificação. Logo, ele ficaria preso em uma bronzina. Veja, mas o problema é que parece haver inconsistências entre o que eu vi e pesquisei sobre falha de bronzina de biela e falha de bronzina principal. E muitas vezes o que você esperaria ver são falhas nas bronzinas de biela, porque é geralmente onde você começa a ver contaminantes extras acabando no óleo e indo parar no fundo da biela, ficando presos nas bronzinas de biela, e é provavelmente aí que você veria uma falha. Verificamos mais falhas nas bronzinas principais, o que direciona a conversa para outro rumo. Agora, por um lado, parece que a Toyota está dizendo: olha, ok, vamos abandonar completamente o conceito de usar o short block. Leva tempo demais para os técnicos fazerem a adaptação. E sabe de uma coisa? No fim das contas, provavelmente é mais rápido e fácil, porque o que antes levava meses para adaptar aquele motor deixava muitos desses clientes completamente frustrados, pensando: caramba, quando isso vai acabar? Estou aqui, comprei essa caminhonete nova que tem 10, 12 ou 15 mil milhas rodadas e agora ficará parada por meses. Isso é muito frustrante para muitos clientes e é o que menos quero. Quero um veículo confiável em que confiei. E sabe, Toyota, de verdade, nós temos um Camry, um 22 e adoramos o veículo. Quero dizer, do ponto de vista da confiabilidade, ele conquistou uma reputação tão grande que literalmente se vende sozinho. A linha de produtos literalmente se vende sozinha. Se você é vendedor da Toyota, perceberá que quem entra na loja geralmente está falando sério e provavelmente comprará um Toyota. E você nem precisa realmente fazer uma apresentação, porque as pessoas já sabem o que querem e a confiabilidade está lá. Elas não precisam fazer muita pesquisa. E, em geral, tem sido assim. Você entra e pede um RAV4, um Camry ou um Corolla sabendo que está tudo certo. O problema é que as coisas mudaram. Foi introduzido esse novo motor 2.4 turbo de 4 cilindros. Não tem sido tão problemático, exceto por mais questões de dirigibilidade. E claro, problemas com a wastegate que ouvimos nas primeiras gerações, onde as wastegates falharam e foi um pouco complicado resolver isso. Já ouvimos várias histórias sobre isso, mas geralmente não é um problema tão grave quanto no motor 3.4. Muitos diriam, é o mesmo motor do antigo LS que está saindo de linha. Mas espera aí. Ainda há algo único nessa conversa. Veja, a Toyota agora decidiu dizer: olha, em vez de fazermos os motores parciais, vamos fazer os motores completos. Vamos substituir completamente o motor completo. Veja, porque agora eles reconhecem que os clientes dessas caminhonetes e SUVs da Toyota e Lexus estão ficando muito frustrados. Eles não só questionam o histórico geral de confiabilidade, mas além disso, agora precisam esperar meses quando aparece aquele famoso código de falha no painel dizendo: ei, você tem um problema aqui. Ou que está batendo, fazendo barulho de pino, desligando sozinho, fazendo barulho estranho, soltando fumaça ou apenas dizendo: acabou, vamos desligar. Veja, muitos desses veículos têm sido um pouco problemáticos e eu não quero fazer tempestade em copo d'água. Mas quero dizer, com 127 mil veículos incluídos no recall, eu pessoalmente não consigo deixar de pensar: espera aí, será que vai ter mais? Porque quando pensamos na Toyota Sequoia, é efetivamente mais ou menos um produto muito parecido com o Lexus LX600, não é? Me corrija se eu estiver errado. Então, na minha opinião pessoal, eu vou além e começo realmente a questionar: será que o Sequoia vai ter o mesmo problema? Agora, segundo fontes internas, supostamente há pessoas dentro da marca dizendo que eles resolveram isso. Eles basicamente já solucionaram o problema.
E na verdade, isso não deveria afetar os modelos de 2026. Eles estão dizendo que basicamente os modelos de 22, 23, 24, sabe, são efetivamente os afetados, talvez os de 25 também. O problema é que ainda aparecem, pois há muitos desses modelos no mercado. Então eles ainda estão ouvindo sobre os problemas, mas aparentemente não é tanto uma questão do ano modelo de 2026. O tempo vai dizer exatamente. Mas dito isso, para fins de eficiência, o que a Toyota decidiu fazer foi dizer: esquece toda a ideia do short block. Vamos fazer a troca do long block e possivelmente remover a cabine. Veja, antigamente você tirava o motor por cima, geralmente riscava e amassava chapas, era muito mais invasivo, certamente exigia mais habilidade, quase como aprender a extrair e remover um motor do chassi na pista de corrida. O problema é que, entre o câmbio automático de 10 marchas ou o motor V6, ainda havia muito a ser removido, como fazem há anos. Mas a diferença é que agora esses novos motores modernos, com todos esses sistemas extras de intercooler, arrefecimento e turbos, têm muito mais coisas envolvidas, muito mais para desmontar. Então, fazer aqueles blocos curtos antigos e tirar partes por cima, ou o bloco longo inteiro por cima, só significava muito trabalho extra. Então agora parece que a Toyota, supostamente, decidiu mudar e tentar algo um pouco diferente: tirar a cabine. Isso permite dar uma volta completa ao redor do motor e oferece melhor visibilidade, facilitando muito a remoção e a reinstalação. E embora haja mais trabalho inicial envolvido só para tirar o chassi, a questão é que fica muito mais fácil de fazer a manutenção. Fazer a manutenção desse motor. Agora, isso é algo que já ouvimos de outras marcas. Vamos ser honestos, a Porsche retira motores por baixo há anos. Sabe de uma coisa? Isso acontece até na Ford e em muitos motores a diesel. Eles levantam a cabine facilitando o acesso ao conjunto motriz sobre o chassi. Agora parece que a Toyota vai lidar com isso. Agora, a parte ruim é que, com quase 130 mil recalls se aproximando, a ideia de partículas metálicas circulando por aí. Muitos especialistas estão realmente questionando: será que esse é realmente o problema? Quando você vê diferentes tipos de falhas nos mancais, muitos consideram que há algum tipo de estresse desigual no chassi do bloco do motor que pode estar contribuindo para o desgaste irregular e possível distribuição de tensão. Claro, no fim das contas, para não enrolar nas palavras, isso causa estresse extra e possível falha nos mancais. Antes de eu dizer o que estou sentindo sobre esse motor, há alguns pontos principais surgindo dessas inspeções, instalações e procedimentos ao instalar novos motores e remover os antigos. Os clientes não estão tendo que esperar tanto. Na verdade, agora há consumidores considerando um prazo de reparo de até 7 dias. Há uma nova técnica e a cadeia de suprimentos melhorou, com mais motores em estoque e disponíveis. Claro, fazer um bloco longo completo significa que economiza muito trabalho, tirando todas as peças e economizando tempo. Claro, além disso, só de ter mais técnicos treinados nesse método específico de extração já significa que eles estão aprimorando seus conhecimentos. Eles também estão melhorando a cadeia de suprimentos. Agora, quem enfrenta esse problema não precisa mais esperar meses como antes. Isso é algo que pelo menos a Toyota está aprendendo ao longo do caminho, mas há alguns pontos principais a destacar. Por exemplo, o problema continua, mas o escopo diminuiu. No motor V35A, os detritos de usinagem já não são exatamente um mistério para 2026. Isso continua mais como um problema do ano modelo 2024-2025, sabe? Chegando até aquele limite de 40 a 60 mil milhas. E estatisticamente agora é mais uma variável mecânica e não tanto uma exceção. Considere isso pelo que vale, mas no fim ainda é um problema para muitos. E não existe quantidade de orientação ou cuidado que vá fazer um cliente que está lidando com um motor que acabou de explodir se sentir melhor. Mas enfim, outro aprendizado é o fim da reconstrução do short block. Uma grande vitória para os donos do 26 é a mudança da indústria, sabe, para os long blocks. Essa é outra grande vitória, e eu acabei de falar sobre isso. Assim, você economiza mão de obra e o tempo de resposta fica muito mais rápido. Além disso, a velocidade tornou-se padrão logisticamente. Padronizar o prazo de 7 dias, como já mencionei, é uma grande descoberta. Agora, a Toyota adotou novos métodos para obter esse retorno bem mais rápido. Outra vantagem é a precisão ao remover a cabine. Além de mais rápido, reduz o risco de deixar cair porcas no motor. Todos já passamos por isso ao trabalhar nos veículos. De repente, você deixa cair a porca de 3/8 ou o soquete de 10 milímetros e quando percebe, sumiu para sempre. Você olha embaixo, não caiu pelo fundo, mas está lá, perdida.
É mais preciso, menos propenso a deixar cair coisas e comete menos erros. Com a possibilidade de remover a cabine, você vê tudo ao redor de forma consistente, pode usar as duas mãos na peça, o que reduz os erros nessas reconstruções. Além disso, documentação crítica. Agora, eles estão dizendo que isso é muito, muito importante. Se você esqueceu alguma manutenção, não trocou o óleo ou pulou etapas, isso pode ser um problema. Portanto, cuide da manutenção no prazo certo. Eu diria, quer dizer, não vá só pela minha palavra, siga o que está na documentação. Eu, pessoalmente, fora da garantia, especialmente faço trocas de óleo com mais frequência. Dito isso, eu seguiria isso à risca. Se for para se qualificar para a garantia com troca do bloco longo ou sem ela, siga à risca. Pesquise e descubra tudo com muito cuidado. Dito isso, é uma experiência muito, muito frustrante. Seja pelo estresse no, você sabe, no quadro e no chassi desse motor, ou, você sabe, seja lá o que for, eles estão gerando potência excessiva e esse esforço extra não é comum para os motores da Toyota. Porque, sejamos honestos, é sempre mais seguro quando você está produzindo um motor de 200 cavalos do que algo mais próximo de 400 cavalos, certo? Infelizmente, a Toyota muitas vezes não produz muitos motores potentes. Eles preferem motores maiores e de baixa rotação. Muitos V8 antigos tinham mais potência, mas eram grandes, giravam devagar e sofriam menos estresse. Sabe, as taxas de compressão estática deles talvez não fossem como hoje. Motores turbo e injeção direta aumentam a pressão nesses motores. As coisas e a indústria estão mudando e a Toyota agora tem tropeçado um pouco. Agora, dito isso, eu adoro a linha de produtos. Eu adoro o LX600. Eu gosto ainda mais do GX550. E eu realmente estou procurando uma caminhonete ultimamente porque preciso transportar alguns dos meus brinquedos de vez em quando. E eu tenho olhado a Tundra, mas toda semana eu acabo voltando para o mesmo ponto. E por mais que eu queira uma Tundra neste momento, até eu ver definitivamente que há 3 anos seguidos sem problemas nos motores mais novos. Então eu posso dizer com certeza para mim mesmo que sim, acho que eles já superaram os problemas. Ainda estamos falando dos modelos 23, 24 e talvez 25 que também tiveram esses problemas. Então, até eu ver 3 acertos seguidos, eu não vou comprar. E o mesmo vale para os produtos da Lexus. É uma pena, pois adoro o GX550 e estava realmente de olho nesses modelos. O mesmo vale quando eu vir 3 anos seguidos, consistentes e tranquilos, sem problemas, aí sim acho que me convenço. Mas, por enquanto, pela minha opinião pessoal e pela pesquisa que venho fazendo, não consigo decifrar se estamos lidando com problemas de bronzina de biela, se são problemas de bronzina principal, se é partícula metálica ou se é uma combinação de tudo isso. Talvez seja um projeto ruim, refrigeração, lubrificação, possivelmente uma condição ruim de lubrificação. Eu penso desse jeito. Não sei a circunstância e há engenheiros muito mais inteligentes na Toyota do que eu. Sendo honesto pela minha impressão, não tenho certeza e ainda não estou convencido. Então, até o dia em que eu vir uma sequência de qualidade, consistência e sem problemas e o programa de substituição do bloco longo acabar, eu não estou convencido. Então, por mais que eu adoraria comprar um Lexus SUV grande novo ou uma caminhonete Toyota grande, eu simplesmente não posso correr esse risco. E eu não sei, você assume o seu próprio risco, o dinheiro é seu, você faz o que quiser, mas no fim das contas, este ano me diz: não, eu vou esperar para ver. Mesmo procurando uma caminhonete, o problema é que a GM enfrenta dificuldades com os motores L87, os 5.3 e os problemas de desativação de cilindros por toda parte. A Ford e vários motores EcoBoost estão com problemas. Os 3,5 não são ruins, mas até os 5 litros com correia úmida não é perfeito. E aí a gente olha para o que está acontecendo na RAM. As dificuldades deles também são reais. Eles têm tido muitos problemas. O Remitec ainda é uma questão. Além disso, agora você ainda está lidando com o Hurricane, que muita gente está dizendo que é realmente bem confiável, mas, de novo, só o tempo vai dizer. Eu sei que eles usam a transmissão ZF de 8 marchas, mas só o tempo dirá sobre o motor. Por isso, ainda não estou decidido sobre nenhuma caminhonete full size de meia tonelada. A Tundra é uma das últimas opções para mim agora, a menos que eu ouça o contrário em 3 boas sequências seguidas. É problema de lubrificação? É partícula de metal? Projeto ruim? Cadeia de suprimentos fraca? Ou problemas nos mancais? Só mudou o procedimento para trocar os motores. É por isso que eu pessoalmente evitaria esses veículos como a peste. Por favor, deixe um comentário.
Se você tem curiosidade sobre a Lexus, esses são os veículos que eu compraria da Lexus. Esses são os únicos Toyotas que eu compraria hoje. Espero ver todos em breve. Até lá, tchau.